Olá, seja bem-vindo ao canal 14net Anápolis. Hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo que muitas pessoas gostam de se preparar, tanto a questão física como também a questão mental, porque essa modalidade ela influencia realmente em todo o nosso corpo. E hoje nós queremos falar sobre educação física e eu convidei o Eric Torres para ele nos dar umas orientações de como proceder na academia. Nós vamos começar em termos de academia. Seja bem-vindo, Eric. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu fico honrado, viu, Eric, de recebê-lo aqui. E agora, é claro, eu também vou ficar mais ainda satisfeito, que eu sei que você está super bem preparado para você tirar algumas dúvidas, sabe, Eric? Que a gente tem, principalmente eu, que eu já pratico um pouco de musculação há algum tempo, mas é claro, sempre fica aquela interrogação, né? Será que eu estou fazendo certo? Como que eu devo proceder? E eu queria saber de você o seguinte, a musculação, ela é uma modalidade da educação física? Sim, a musculação é um esporte, né? Um esporte, uma modalidade esportiva, como o atletismo, por exemplo, como a dança. Muita gente acha que musculação é apenas uma prática, e ela é uma prática, porém ela é uma modalidade esportiva, né? E como uma modalidade esportiva, a gente tem campeonato, tem um meio competitivo. No caso da musculação, é o fisiculturismo, né? Hoje em dia, você compete nesse esporte exibindo o físico, mas a resposta é sim, a musculação é uma modalidade que faz parte da educação física, como qualquer outra prática de exercício no geral. Em questão de movimento, né? Que você falou uma questão realmente da questão da massa muscular, que a pessoa às vezes ela subentende em cima da questão física mesmo, da beleza, né? Do estético. Se prende mesmo, muito ao estético. Né? Mas agora, a gente esclarecendo ao telespectador do canal 14, também é claro que nós temos grande audiência também no YouTube e no WhatsApp, que nós compartilhamos também toda a nossa programação. É claro que esteticamente é muito importante, né? A gente percebe que hoje a rapaziada, em geral, eles andam dedicando muito à questão dessa prática esportiva, estão tendo o resultado que a gente percebe, né? Sim. E isso ajuda tanto na estética, como também ajuda em várias outras situações, não ajuda? Sim, a questão estética, como eu falei, geralmente é o mais almejado. Mas tem que se lembrar que a musculação ela está baseada no fortalecimento, no exercício resistido, né, que é estar sobre uma resistência de uma determinada carga. Então, ele vai te proporcionar um fortalecimento. O nosso corpo se move através de movimento muscular, né, e o nosso corpo praticamente todo está envolto de musculatura. Então, no geral, você vai não só melhorar esteticamente, que é uma consequência, mas isso vai te agregar ao longo da vida. Por exemplo, tem gente hoje em dia que tem dificuldade para levantar da cama, para pegar um neto. Você não quer chegar nos... Pelo menos eu imagino que vocês não queiram chegar aí nos seus 60 anos, nos seus 70 anos, e ver seu neto, querer pegar ele no colo e não conseguir, literalmente não conseguir. Ou tentar levantar da cama e não ter que ter ajuda para fazer isso. Então, pelo menos, eu não me imagino, não gosto de me imaginar uma situação assim, que é uma tarefa simples. Não, ninguém gosta. Mas você falou um negócio, é algo assim muito interessante que você falou. Quer dizer, então, se eu começo, dou início à prática da musculação, que vai fortalecer a minha musculatura através dos pesos, né? Sim. Ali eu contraindo aqueles pesos e tal, eu vou passar a ter uma massa muscular mais forte, mais rígida, mais consistente, né? E se eu, por exemplo, hoje, no caso que você citou, tem uma pessoa de 59, 60 anos, e ela dá início hoje, e ela está um pouco debilitada, há uma chance, tem uma recuperação aí, ela consegue, até da maneira que você falou aí agora, às vezes a pessoa quer até pegar ali o netinho e tal, mas aí na hora que ele percebe, ele não tem aquele retorno, né? Ele não tem aquele retorno físico. Ele tem a vontade, mas ele não tem um retorno físico. Não tem um retorno físico, né? Olha, essa pessoa, se ela procurar, né, o profissional da área da educação física, o professor, ela consegue reverter essa situação? É uma pergunta bastante interessante.
justamente porque muitos acreditam que não, e por isso não fazem essa busca, não buscam isso. Mas a resposta é sim. Claro que a partir dos 50 anos a gente começa a declinar, o corpo tende a declinar, né, e os processos começam a ficar mais lentos. Se você já tivesse mantendo um estilo de vida saudável, assim, praticando a musculação, ou qualquer outro exercício também, seria mais fácil. Mas mesmo a partir dessa idade, a contração muscular ela acontece, de qualquer maneira. Você tem músculos ali para se mover, para contrair, para alongarem. Então, o fortalecimento ele acontece sim, ele vai ser mais lento. Tudo vai ser talvez mais difícil. Mas ele acontece, e acontece de uma maneira que é perceptível, assim, mesmo a curto prazo. Na verdade, é lindo de se observar. A gente recebe muito feedback. Eu já trabalhei com idoso, já, com a terceira idade. E é um dos feedbacks mais gratificantes que você recebe é quando um deles chega para você e fala, por exemplo, dessa. Que semana passada, mês passado, eu não conseguia agachar e pegar um pacote de arroz, uma compra. Caiu uma caneta, eu não conseguia pegar. Eu não conseguia agachar. E aí, quando eles percebem, quando eles conseguem, é um dos melhores feedbacks. Então, é gratificante. Você vê seu trabalho valendo a pena ali. Então, sim, a resposta é sim. É possível, é muito possível, na verdade, eu recomendo, nunca é tarde, na verdade. Então, quanto mais você protelar, quanto mais você esperar, a chance desses processos negativos te acometerem é cada vez maior. Você falou um negócio aí interessante. Às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento, porque quando a gente aprende, a gente não depende, né? Que a gente passa a ter um conhecimento de alguma coisa. Então, aí, essa coisa ou essa situação que você aprendeu, você já passa, poxa, eu pensava o A, mas é o B. Não é igual, eu já vi muita gente falando, não, mas agora na minha idade, realmente eu não quero arriscar, eu acho que pode até chegar até a piorar a situação, quer dizer, porque ela não tem o conhecimento, porque a pessoa não vai chegar lá também, né, procurar o professor, o profissional que representa a questão da educação física, e vai colocar uma carga de 100% para estourar a pessoa, não é isso, né, Érica? Ali tem um procedimento que vai dar início com a carga leve, até ir renovando ali a musculatura, seria por aí mesmo, né, Érica? Sim. Renovando a musculatura, já colocando ela mais forte, para ela retornar aquilo, a sua capacidade, né? que deveria ter, né? Retornar às capacidades que deveria executar. Hoje, o profissional, que é o nome que se dá hoje é o profissional da educação física, para a gente que é professor, personal, trabalha na área da musculação. O profissional da educação física, um bom profissional da educação física hoje entende que existe assim, esse processo, são adaptações, eu não consigo, e é porque eu não consigo colocar um idoso, uma pessoa que está na terceira idade, que às vezes nunca treinou na vida, nunca fez um treino resistido de musculação, eu não posso, né? Isso provavelmente vai causar algum tipo de feedback negativo, vai causar alguma reação negativa. Eu não consigo colocar uma pessoa nesse perfil, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, de 30 anos, que já é carga que é utilizada no de 20, não jamais. De 60. Né? É um processo, né? É a progressão de carga. Eu começo do pequeno para alcançar o grande. Apesar que o de 60 pode esperar que logo ele está com uma carga de 20, né? Sim. Porque com certeza. Porque daí ele vai sendo preparado dependendo da dedicação do de 20, você vai ter certeza que ele vai ficar um Hulk, né? Isso. Agora, é importante você que está nos assistindo, procure, né? E outra coisa, tem ótimos profissionais, nossa cidade está repleta de ótimos profissionais em todos os segmentos, é claro que na educação física não poderia ser diferente, né? E você também vai ter um feeling de saber, olha, eu tô parado tem muito tempo, então até se alguém sugerir algo para você que excede, você não, olha, por favor, põe 15 quilos, não, vamos começar com 5. Né? E é claro que, igual o Érico falou, a pessoa hoje está preparada, ela sabe como que ela deve proceder, ela foi treinada para isso. Né? E vale lembrar que existe um ditado antigo interessante. Se você não movimenta, a capacidade de perder os movimentos é grande demais, né? É a lei do uso e do desuso. Tudo que não é usado tende a ser descartado. Assim como tudo que é utilizado, que é solicitado, tende a ser reforçado.
Então, a lei do uso e do desuso se faz muito presente na musculação. Eu vejo isso, trabalho com isso, vejo isso todo dia acontecer. Um exemplo muito simples é a capacidade de mobilidade, de movimento que as articulações têm, que se perdem muito facilmente com o sedentarismo. Então, a gente observa essa situação acontecendo, que é alunos que chegam e é perceptível a falta de mobilidade, de não conseguir executar bem, por exemplo, um movimento simples, que é agachar, por exemplo. Então, se perde. No desuso, sim, as capacidades tendem a ser atrofiadas. Atrofiado mesmo, né? E é interessante, viu? Porque as partes do nosso corpo que tem a musculatura, todas elas são essencialmente necessárias que você movimente até os olhos, rapaz. Os olhos, a musculatura Olha, mais só para você ver. sutil é a da pálpebra. Se eu não me engano, é um músculo mais fraco, mais necessário. Incrível como o músculo mais fraco se faz necessário. Não, e tanto que a questão da questão ocular, você perde muita questão da visão justamente pela falta do exercício. É um dos motivos. Olha aí para você ver a seriedade da coisa. Imagina aí a perna que você necessita tanto para você dar o seu passeio na praça, para você sair, para você se locomover, o tanto que é importante, né, Eric? Então, a questão é o seguinte, nós temos que tirar essas crenças, entendeu? E caminhar para a gente ter uma vida muito saudável, que há condições disso hoje, e é comprovado, né? Mas tem que ter uma iniciativa sua, minha, né? De falar, não, eu vou, tem que ter essa decisão, eu vou começar, entendeu? Porque depois que você começa e você persiste um pouco tempo, você não deixa mais, porque o resultado é muito rápido. Entendeu? E em tudo. De que o resultado, seja ele da maneira que for, seja ele estético, visível ou sentido sensorial, ele é um dos maiores motivadores que a gente tem. O início, geralmente, você às vezes não observa o resultado, não observa. Mas se você olhar com um pouquinho mais de atenção, ter um olhar mais atento às sutilezas, né, às mudanças sutis, você vai perceber resultados pequenos, singelos, mas que fazem a diferença. E resultado é um dos maiores motivadores que você tem. No momento que você observa isso, a vontade de querer mais aquilo, ela geralmente cresce. Geralmente. E tem que ter decisão, amigo, em tudo. Se você quer empreender alguma empresa, se você quer empreender alguma coisa, você quer tomar uma decisão, você quer começar a ler um livro, se você não toma decisão e eu vou, não vai. Não vai. Se a gente ficar esperando a oportunidade, não sei o que acontecer, não vai acontecer. Porque muitas coisas acontecem na hora que a gente está caminhando. Né? Na hora que você deu o primeiro passo, aí as coisas vão se ajeitando. Não é incrível isso, naturalmente. Então, se você está passando por alguma situação dessa, procure, né, um educador físico aí, e com certeza você vai se dar bem. Agora, eu quero entrar na seara do seguinte, meu amigo. Tá bom, eu quero fazer uma musculação, eu quero ter um peitoral mais firme, mais robusto, sim, mais carnudo, vamos dizer por assim, mais cheio. O que eu devo fazer, Eric? Dentro da musculação, né, sobre especificamente o músculo do peitoral, obviamente exercícios voltados para a região do peitoral. O peitoral é dividido em dois, o peitoral maior e o peitoral menor, e a gente utiliza esses exercícios nesse movimento de contração e extensão do peitoral. Hoje, na musculação, eu diria que o segredo, para não só o peitoral, mas qualquer outro músculo, é investir nos exercícios básicos, que por exemplo, a própria flexão de braço, né? Que é um exercício que já é direcionado para isso. É um exercício de peitoral, fora que provoca outras adaptações muito interessantes também, mas invista nos exercícios básicos, os mais conhecidos na academia. Eu vou usar nomes que talvez pessoas não conheçam, mas os supinos, a própria flexão de braço, eu diria que são os melhores exercícios. E é preciso também que haja a progressão de carga, não só no músculo do peitoral, mas em qualquer outra musculatura. É preciso que você esteja sempre provocando essa adaptação, saindo da sua zona de conforto, né? Então, se você utiliza sempre uma mesma carga, seu corpo ele gera uma adaptação até determinado momento, e chega uma hora que ele se adapta. Estaciona ali. E mais uma vez, essa lei do desuso se faz presente no momento que você está num platô. Então, não tem um uso para que provoque mais adaptação. Então, esteja sempre progredindo carga, investindo na qualidade de movimento,
numa boa execução e investindo nessa junção, no casamento de carga, progressão de carga com qualidade de movimento, eu diria que tem uma boa dieta, uma boa estruturação de uma dieta saudável, de um estilo de vida alimentar saudável, de um descanso bem descansado. Eu diria que são os pilares para você... desfrute bem tranquilo, construir, né? Massa muscular no geral. Eu diria que esse é o segredo. Porque, na verdade, não tem segredo. Não tem. Muito simples, na verdade. Não tem segredo. Tá bom, você falou que tem que estar elevando, vamos dizer, no caso do supino, né? O peso, né? Eu começo lá com 5, depois eu vou para 10 e assim sucessivamente. Sim. Eu percebo que eu vejo uma rapaziada que é até impressionante, né? Igual tem o Darlan aqui, né? É um músculo, rapaz. Começou um músculo pequeno, ele vai ficando grande demais, né? Progressivamente ele vai aumentando essa massa muscular. Mas chega um ponto que tem um limite ou não, Eric? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Às vezes eu vejo o cara que tem um braço só, entendeu? Você fala, pô, esse cara aí, até a gente comenta, será que tá bombando, tem alguma coisa, né? É um comentário muito comum, né? Desde de muitos anos já, o uso do esteroide, que é a bomba, popularmente dito, que na verdade é um fármaco, né? Foi muito difundido, né? De uma maneira deturpada, eu diria. Mas a resposta é sim, tem um limite natural, né? Todos nós temos, isso geralmente vai ser definido pela sua estatura e pela sua idade, e pela sua genética. Mas principalmente pela sua estatura, a sua genética. Às vezes você tem uma genética com facilidade de ganho de massa, mas geralmente a estatura limita bastante, até porque é difícil imaginar uma pessoa pequenininha, uma massa muscular muito grande, porque gordura você adquire facilmente, é muito fácil adquirir gordura. Só agora, uma picanha aí. Construção de massa muscular, a gente tem um limite natural, sim, cada um tem o seu, então você vai conseguir construir massa muscular até aquele limite naturalmente, porque quando a gente fala natural, é sem o uso de ergogênicos como o esteroide, esses fármacos que provocam aí a potencialização da síntese de proteína. Então, você encontra o limite e a partir desse limite você já não consegue mais avançar em termos de tamanho, volume, naturalmente. Treino e dieta vão manter o que você tem. E aí onde entra o uso desse tipo de ergogênico no meio competitivo, por exemplo, né, o uso de esteroide se faz presente no meio competitivo, porque o atleta ele já tem experiência de anos, ele já atingiu esse limite natural e para transpassar esse limite se faz necessário o uso. O que a gente vê é um uso discriminado dessas drogas hoje em dia por pessoas que não têm o conhecimento suficiente ou nenhum conhecimento para fazer o uso delas e por isso até o nome foi difundido de uma maneira bastante negativa, com certeza. Negativo. Beleza, então quer dizer que essa questão da questão muscular, né, tem a ver com a questão do corpo da pessoa, né? Sim. Ali é semelhante a questão física minha, eu chego até certo ponto ali, eu estaciono, mas eu mantenho. Aí eu mantendo a musculatura, quer dizer, se eu cheguei a ter um músculo aqui mais legalzinho, ele vai permanecer. A fibra muscular, que é basicamente construída a partir de proteína sintetizada, né, em fibra, ela, uma vez construída, ela jamais será desconstruída. Salvo em casos extremos, onde a gente vai observar, por exemplo, a própria sarcopenia, a partir do avanço da idade em algumas pessoas, principalmente as que não manteram o estilo de vida saudável, a prática de exercícios, principalmente a musculação, que se faz muito necessária na terceira idade, a gente vai ver essa perca de massa muscular, salvo alguns casos mais específicos. Ou em casos muito extremos de uma desnutrição severa, por exemplo, de alguém que ficou perdido em algum lugar, ou ficou sem acesso, né, a alimento e água por muitos dias, né, isolado, aí a gente observa esse tipo de acontecimento, né, de que é perca da massa muscular. Essa debilitação grande da massa. Agora, no geral, o músculo, uma vez construído, ele não se desfaz. O que você conseguiu, você consegue manter sim, até com uma certa facilidade, desde que esteja dentro do limite natural que a gente falou. Uhum.
Então é interessante, isso aí é uma ótima notícia, viu, Érico? Porque Sim. aí a gente percebe que a gente quer ter um resultado, né? Mas é claro que a gente quer manter também. Sim, Né? E para manter se faz necessário a manutenção da prática também. É uma ilusão que eu vejo sendo construída, ela está mudando de uns tempos para cá, mas é aquela pessoa que tem um projetinho, né? O projetinho verão, o projeto carnaval, fim de ano, que seja, que determinado entra, pela ele botou época. um prazo de validade no processo dele, né? Que é, por exemplo, eu vou entrar na academia e eu vejo bastante essa ilusão de que eu vou treinar, eu vou ter resultados, eu vou fazer curtir, depois às vezes nem curte. Eu vou fazer meus músculos crescerem, no geral, vou conseguir um certo resultado estético, que é o que eu estou almejando, para aparentar estar mais bonito, para ter uma autoestima maior nessa data específica, e uma ilusão de que isso vai continuar depois. Sem a prática. Sem a prática. Não vai. É igual eu falei, a musculatura, uma vez construída, sim, ela vai continuar. Mas a pessoa se esquece de que ela vai retornar a um estilo de vida não saudável, que ela vai adquirir mais gordura, que o músculo ele vai, como essa adaptação não está sendo gerada, o músculo não vai estar mantendo aquele mesmo inchaço. O nosso músculo, com a prática muscular, a prática da musculação, ele mantém um certo inchaço, né? Ele geralmente está preenchido de água, de glicogênio, que mantém uma estética mais bonita, que é um processo natural do corpo. Quando você não faz a manutenção da prática, isso não acontece, o corpo não precisa. Então você vai ganhando gordura, o estilo de vida vai mudando de novo para um estilo não saudável, e você vai ver com certeza perdendo né, aquilo que você ganhou. O belo já não vai ficando tão belo, né? Não. Ô, Érico, então é o seguinte, quer dizer que então nesse caso aí, a questão da musculação, então é um casamento físico, estético, beleza, que até que a morte nos separe, né? Olha, Fernando, não vai ter jeito, o cara vai ter que fazer até o último respirar, né? Para mim, a resposta é sim. Para alguns, infelizmente, Fernando, mas para mim, infelizmente, é a área que eu amo, eu sinto que eu nasci para fazer isso, para viver esse esporte. Mas quando eu dou essa notícia, para alguns alunos, eles ficam casamento aqui até que a morte nos separe. Eles ficam até meio assim, tipo, né, cabisbaixo, porque aqui não existe divórcio. Eles não imaginavam que, nossa, vou ter que fazer isso pro resto da vida, para ficar bonito, assim, né, esteticamente bonito, ter um corpo ideal, né, nos padrões, eu vou ter que fazer isso pro resto da vida? Sim, a resposta é sim. Então é bom você começar... Então te declaro marido e mulher. Com a musculação. É bom você começar a gostar, começar a amar, porque se você sente prazer no que você está fazendo, você tende a perdurar aquilo por muito mais tempo. Com certeza. Ô, Érico, então é o seguinte, beleza, isso aí é muito importante. Então, se a gente... e outra coisa, você vai ter que fazer alguma coisa. Você está vivo, né? Você vai estar em movimento. Nada melhor do que você está praticando exercício, né? Sim, Você vai, mas vai demorar, né? Demora muito, porque daí você está mantendo o corpo saudável, resistente a muita coisa, né? Porque a questão da musculação, a questão da educação física, acaba proporcionando também uma atividade, um ativo físico que se estende para os órgãos todos do corpo, não é? Para tudo. Eu, particularmente, defendo a musculação com unhas e dentes, porque, para mim, é o esporte mais completo hoje em dia. Eu falo musculação, mas, no geral, o exercício resistivo, que te impõe uma resistência, né? Que você tem que mobilizar uma carga que está acima do seu próprio peso, por exemplo, que você coloca o seu músculo para trabalhar além de uma coisa corriqueira, de uma atividade cotidiana, né? Então, existe sim uma melhora no geral. Um exemplo que eu posso te dar, para que você entenda como isso acontece, eu vou usar o exemplo masculino dos homens, que eu acho que vai ser mais fácil de entender. Nós, homens, temos uma produção do hormônio da testosterona, que é um hormônio predominantemente masculino. Nós temos a produção dela em um nível maior, mais elevado. A testosterona é um biomarcador. Então, ela é que vai lá no músculo, o músculo que foi lesionado durante a atividade física, e ela que vai lá e marca que, aqui eu tenho que fazer crescer. Aí ela marca para outro hormônio, para o GH ir lá e fazer esse músculo crescer. E a testosterona, ela promove, o hormônio da testosterona promove melhorias como disposição, vitalidade,
ela atrasa o envelhecimento, ela retarda o envelhecimento, ela te dá mais energia para viver o dia, para o próprio desempenho sexual, alegria, por exemplo. Tudo. Claro que ela em excesso, tudo em excesso vai gerar problemas, né? Mas, por exemplo, se você treina, você causa esse microlesionamento de fibras. E aí, o seu corpo gera uma adaptação que vai fazer com que ele seja obrigado a produzir mais desse hormônio para que haja essa biomarcação. Então, agora você passou a produzir mais de um hormônio que é benéfico para a sua saúde, que vai te dar esse tipo de melhoria. Então, essa é a resposta. Por que um esporte que vai... Por isso que eu falo, muitos se prendem ao estético e esquecem desses benefícios. Esse é tem o seu valor, dos mas benefícios, né? não é o único. Não é o único. Não chega nem perto de ser o único. Não pode nem pensar nisso, porque realmente o corpo é um completo, né? Sim, é uma máquina incrível. É uma máquina completa e complexa também, né? Porque se você vai fazendo algo que pensando só num lado, não vai dar certo no tudo, né? Quando você se prende muito, por exemplo, quando a pessoa se prende muito à estética, por quê que geralmente dá errado? Porque o resultado estético, ele demora mais. Ele demora mais para ser visto, principalmente quando a pessoa não tem esse olhar atento a si mesma. A minha vertente hoje de trabalho, né, eu trabalho com uma linha que segue no autoconhecimento, aliando o esporte a autoconhecimento, né? É se analisar, é se autoconhecer, saber reconhecer essas sutilezas que está acontecendo no seu corpo. Então, esse resultado estético, para quem não tem um olhar atento a si mesmo, ele vai demorar a observar essas mudanças. Alguns nem vão observar, nem vão conseguir. Pode passar meses e eles vão ficar continuando naquela crença de, nossa, estou pagando academia, estou sofrendo e não estou vendo resultado. Às vezes o resultado está lá, mas é tão sutil que ele não consegue ver. Então o estético ele demora mais, até porque ele precisa estar aliado a coisas, por exemplo, uma alimentação saudável, que a maioria não segue, que é por exemplo, para ter um músculo definido, eu tenho que ter menos gordura. Porque a gordura diminui e minha pele aproxima do músculo e esse músculo se faz mais visível. Então, poucos têm uma alimentação saudável e aí poucos conseguem isso. Então, vai ser mais difícil observar um resultado estético e a pessoa acaba que, por não conseguir ver esse resultado, ela se desmotiva, né? Eu vejo muito isso acontecer. Muito bom. É o seguinte, então, nessa questão da estética, a pessoa procura, né? Tudo bem, ela tem esse direito, a gente sabe. Eu percebi, pelo que você falou, que você também tenta passar para o seu aluno a questão da identidade dele, para ele reconhecer primeiro a sua identidade, né? Exato. Olha, vê quem é você primeiro, você é feita em mais semelhança de Deus. Então é algo muito além do que apenas a questão física. É importante? É claro que é importante. Quem é que não quer se sentir bonito ou ficar bonito? Todo mundo quer, mas não é só isso. Quer dizer, se você trabalha também essa questão emocional, da pessoa se aceitar, da pessoa ver que, olha, pô, espera aí, eu tenho menos mais valores do que o físico, mas é claro que eu vou cuidar do físico, o físico é importante também. Né? Vamos levar para o lado um pouquinho da espiritualidade aqui, sem religiosidade. Você é um ser humano, né, que tem espírito, tem alma e tem um corpo. Então, essas três coisas, elas trabalham juntas, não é separado. Quando você trabalha só uma separada, dá o problema. Por quê? Porque você jogou tudo numa questão. E não é, porque são três, mas quando você eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu me aceito como eu sou legal, independente das pessoas acharem ou não, isso não vem ao caso, porque você pode ser a pessoa mais bonita do mundo, vai ter alguém que vai te achar feio, entendeu? Sim. Ninguém é 100% lindo para todo mundo, e você também pode ser o cara ou a menina mais feia do mundo, que gente vai te achar gata, vai te achar lindão. Sim. Né? Então, aí vem essa questão que é muito importante e também muito difícil de ouvir isso num profissional. Olha, eu estou além da minha profissão. Eu quero que a pessoa ela seja reciclada, de preferência de corpo, alma e espírito, de tudo, para que ela esteja realmente sintonizada e sincronizada no que é a vida. Sim. Né, que ela é essa complexidade, mas que é maravilhosa. Só mais um dia de vida nossa, é bacana, não tem coisa mais espetacular você se levantar e ver um sol brilhando. Não é papo filosófico não, viu? É fato.
Mas se você não vê a sua identidade, você não consegue ver isso, tá? Então, pense nisso, tá? Se entenda, vê bem a questão da sua identidade, bate um papo interior aí, coloca as coisas em ordem, que você vai ver que até a questão do resultado físico vem mais rápido, viu? Porque daí é o emocional que está falando muito alto. E pior ainda, o emocional todo deturpado. Ele não está canalizado, ele não está pavimentado numa questão que vai te dar um resultado final espetacular. Érica, agora você falou da questão estética, beleza. Quem procura mais hoje? O homem ou a mulher pensando mais um pouquinho na questão só da beleza estética, externa? Pensando no externo, no estético. Hoje, pelo que eu observo, eu acho que as mulheres estão buscando mais quando se fala de estético. Eu até tento encontrar uma resposta do porquê, mas eu acho que é porque as mulheres, nessa questão do próprio autoconhecimento, do se autoconhecer, do se autoanalisar, elas têm uma facilidade, pelo que eu percebo, podem ter uma capacidade, uma facilidade para ver isso com mais clareza, ou para permitir que isso aconteça dentro de si, e passar a ter uma preocupação um pouco maior consigo mesma. Eu vejo que no âmbito masculino, talvez esse discurso ainda seja um pouco um tabu, talvez, olhar para dentro de si. Eu acho que está melhorando com o tempo, mas as mulheres acho que têm uma facilidade maior, acho que por causa dessa sensibilidade maior ao entorno, à própria vida. Eu acho que... A cobrança social também. Com certeza. Né? A cobrança, quer ver o corpo bonito. A cobrança dos padrões afeta bastante também algumas mulheres, mas eu acho que é mais pelo fator de querer estar bem consigo mesma, e às vezes pela opinião alheia também, né? Infelizmente, algumas pessoas, muitos, não só mulheres, mas homens, buscam essa melhoria por causa do julgamento alheio, né? Das pessoas que ditam esse padrão. O que os outros estão falando, eu vou me adequar a isso, né? Sim, exatamente. Isso aí é complicado, né, rapaz? Mas beleza. Érica, então a mulher, né? Eu tenho percebido também, eu quero saber a sua opinião a respeito disso, o seguinte: a terceira idade também parece, pelo pouco que eu já andei em algumas academias, que está frequentando mais, né, Érica? Sim, como eu disse, eu já trabalhei com idosos, e o que eu reparo? A terceira idade, eles vêm buscando mais. Primeiro, né, quando a gente chega na terceira idade, você começa a ter mais tempo, porque vem a aposentadoria, então você tem o dinheiro, tem o tempo. O que você não tem é a energia para gastar, né, para viver. E o que a musculação te dá? Que é o que eu falei, é a energia, é a força, é a disposição. Igual eu conversando com a dona Sirlene, uma aluna minha, e ela fala: não, acho que mês que vem vou viajar para Fortaleza. Eu adoro viajar, dizendo ela, né? E hoje o investimento, assim, o dinheiro que ela tem, né, das coisas que ela conquistou, é praticamente gasto em viagem, em desfrutar. Essa é a questão. Tá certo. Parabéns. Viu? E a musculação te permite isso. Igual eu te falei, você tem aumento de força, um aumento de disposição, e isso te permite autonomia, né? Que é, por exemplo, eu, mesmo com os meus 60, 70 anos, consegui fazer uma viagem que seja sozinho, por exemplo. Então, eu percebo que esse feedback no meio, né, entre eles, ele corre mais rápido, né? Porque tem muita conversa, né? É uma idade onde você já fez tudo que queria, às vezes, então você compartilha bastante. Até o que não queria não devia, né? Então você compartilha bastante conhecimento, e aí um fala pro outro: não, eu comecei a fazer musculação, nossa, melhorei bastante, eu não fazia tal coisa, hoje eu tô fazendo, por exemplo, precisava de ajuda, não preciso mais. Então, acho que cria essa tendência, essa curiosidade no outro de tentar também, e aí eu acho que se difunde bastante. Entende? Você falou a questão da questão da musculação e do exercício em si, né? Que ele gera energia. Sim. Né?
que dá mais disposição, dá mais força, questão física. E é mesmo, sabe? Porque hoje eu passei por um carro de manhãzinha e eu fiquei refletindo. Eu ia levar os meninos no colégio e a energia acabou. Eu percebi que um transformador próximo deu aquele barulhão. Plá! Falei, puxa vida, vai acabar a energia. Deu 1 minuto, tá, acabou a energia. Sim. E para tirar o carro da garagem, controle não estava no manual, tinha que entrar lá, não tinha como entrar, que é uma garagem próxima. E eu fiquei pensando, olha, o tanto que é igual no corpo, né? Se você não pratica a questão do exercício físico, é isso aí, se você está desligado, você está em offline. E acho que o pior é, você está permitindo isso. Isto. Você Pior tá ainda. deixando acontecer. Quer dizer, aí eu pensei, aí como que uma cidade vai ter progresso? Porque essa questão, né, você usou o exemplo do transformador. Ali, aquilo tinha acontecido e estava fora do teu controle. Aquilo você não podia fazer nada, né? Você não ia consertar o transformador, você não tinha como. Aconteceu. Mas quando se diz respeito a nós, acho que das maiores questões é que a culpa é sua. É a decisão, né? O cara tem que decidir o que eu tenho mais energia. E depois tende a vir a reclamação, né, de eu poderia ter começado mais cedo, ou eu poderia ter feito isso, né? E é que você se dá conta, ou às vezes nem se dá conta, de que dependia de você. A gente tem que mudar isso, né? Chegar lá na frente e ter arrependimento. Não, chegar lá na frente e falar, não, eu fiz tudo que eu quis fazer e fiz bem feito, por isso que eu estou bem. Buscar e não ter esses arrependimentos. Você se arrepende muito mais do que não faz do que você faz. Então é isso aí, a questão da energia. Nós precisamos de energia, igual a cidade. Você já viu cidade desenvolver, progredir sem energia? Não tem empresa trabalhando, não tem fábrica trabalhando, se não tiver energia. É a mesma coisa que nós podemos trazer para o corpo físico. Sim. Né? Sem um exercício físico ali que te gera energia e você dá uma pifada, para todos os órgãos, a coisa complica e aí a idade vai chegando, complica mais ainda. Então, por gentileza, amigo. Tá? Não estou querendo interferir na sua vida não, porque eu sei que você é bem grandinho, mas se for possível, procure uma academia, comece a fazer devagarzinho, você vai ver o tanto que você vai melhorar. E eu quero te encontrar aí nas ruas de Anápolis, você ainda me parabenizar. E o Eric também, olha, obrigado, eu assisti a entrevista de vocês, aquela dica que você deu lá, eu procurei, eu não queria ir, mas eu decidi, porque é a decisão que vai te proporcionar a realização das coisas. As coisas vão acontecer na hora que você começar a dar o primeiro passo. Se você não falar, se for assim, bem violento com você, eu vou lá hoje, vou fazer minha matrícula e vou começar. Se você não jogar duro, você não vai. Você não chegar, você chegou nos 80, só nem a capa do Batman. Aí, poxa, não adianta ter arrependimento, porque infelizmente você vai estar vivendo o lado mais ruim do corpo físico, porque você não cuidou dele. Então faça isso. Agora, a questão do corpo, tá? Tem que ter energia, tem que ter uma boa alimentação, tá bacana. É necessário um suplemento, amigo? Suplemento. Primeiro, acho que tem que entender o que é o suplemento. Essa é uma dúvida aqui, que se eu puder tirar, eu acho que eu vou ajudar muita gente. Então vamos tirar, vamos esclarecer isso aí. Eu vou usar os mais conhecidos, né, que é o whey protein, o hipercalórico também, hoje em dia também está sendo mais difundido, e a creatina. Suplemento, no geral, nada mais é do que comida em pó. O que as pessoas não sabem, né? O que acontece é que a indústria pega um macronutriente e transforma num pó desidratado, né? Desidrata aquilo para que a validade seja bem maior, né? Para que você possa armazenar também. Então é a mesma coisa de eu tenho um frango, nesse frango, na carne tem proteína e mais outras coisas. A indústria nada mais faz do que vai lá, retira a proteína, isola ela e transforma num pó. Esse é o whey protein. No caso do soro do leite, o whey protein hoje em dia é mais produzido a partir da proteína do soro do leite. Então, nada mais é do que proteína em pó. Meu músculo é feito de proteína sintetizada. Então, eu diria que o suplemento, ele não é obrigatório. Onde ele se faz necessário, onde o nome dele faz jus. Suplemento. Onde ele complementa. Suplemento não é substituição de refeição, por exemplo. Então... Ele potencializa? Seria isso? Por aí? Não, só o complementa mesmo. Ele complementa.
Eu não diria que ele potencializa, não. Porque as pessoas acham que acontece isso, né? O que potencializa é o que a gente falou um tempinho atrás, é o esteroide, né? Esses ergogênicos, eles potencializam, né, certo, de verdade. Mas isso aí já pode... Já é uma coisa que eu não recomendo. Não recomendo, realmente, principalmente só hoje, com suplemento. num meio que as pessoas não têm conhecimento suficiente para isso, eu não recomendo. Até quem tem, a gente já viu relatos de pessoas até tendo, teve problemas. Porque existe uma negligência até de quem tem, e às vezes é pior, né? Porque você, por causa da autoconfiança, né? Você acha que sabe. Pois é, eu vi até do padre Marcelo Rossi, padre Marcelo. Eu ouvi falar sobre, né? Nossa. Mas o suplemento, eu digo que ele não é obrigatório, mas ele é ótimo. Eu diria que não tem contraindicação nenhuma, a não ser que você realmente tenha alergia, alguma coisa da composição. É interessante olhar a composição do suplemento que você está interessado em comprar, adquirir. Mas, no geral, é válido, é muito bom. Se você tem, às vezes você tem que suprir uma demanda maior de calorias, de macronutrientes, você tem que comer mais proteína, não estou conseguindo isso na minha dieta, né, em alimento, né, sólido, por exemplo, não estou conseguindo comer carne suficiente, ou ovo, leite, que seja, aí eu vou lá e complemento com um suplemento, né, que eu compro. Você está respondendo uma pergunta que eu te fazer agora. A dica alimentar de manhã, aí uma tapiocazinha vai bem, uma banana, ovos, o que é indicado mesmo? Porque assim, olha, eu estou afim mesmo, eu quero dar uma engrenada na minha musculatura. E existe realmente os alimentos que contribuem para isso. Sim. Então, o que seria? Ovos, uma tapioquinha mesmo. A gente vê falar de muita coisa. Um frango. Qual que é assim... Não vou falar que você vai receitar aqui não, mas qual que é que você observa que a maioria das pessoas utilizam e esse cardápio, ele realmente traz para a pessoa um resultado positivo? É isso especificamente sobre o café da manhã. Sobre o café da manhã. Bom, usando o conhecimento que eu tenho, o meu conhecimento empírico também, as minhas próprias experiências, e o que eu vou dizer, eu acho que não serve só para quem está almejando a prática da musculação, mas para um geral. Uma das principais, mais importantes refeições, né, do dia, que é o café da manhã, eu acho que a melhor opção é conseguir aliar um carboidrato de boa qualidade e uma proteína também de boa qualidade. Né? Que eu quero dizer? Eu gosto de dar um exemplo da tapioca. A tapioca é rica em carboidrato. É um bom carboidrato. Porque existe carboidrato ruim, existe carboidrato bom. É igual bolacha recheada. É carboidrato, mas é um péssimo carboidrato. Cheio de gorduras transaturadas. Nada que vai te agregar. É caloria vazia que a gente chama. A tapioca não. A tapioca ela vai ter fibra, por causa dos ingredientes que ela é feita, da mandioca. E aí o que acontece? Pega um carboidrato, junto com uma proteína, pode ser... No caso da mandioca, vai ficar mais interessante, às vezes fica mais interessante uma carne, por exemplo. Mas você pode pegar um pão, que é um carboidrato, e um ovo, por exemplo. Então, acho que quando você alia isso, você consegue as duas coisas, né? O substrato energético, que vem do carboidrato, que é a nossa energia, a glicose, o carboidrato vai ser convertido em glicose, e você traz também a proteína, que é o que você precisa para construir massa muscular. Então, você junta os dois numa refeição só, e geralmente é uma refeição gostosa e acessível. Porque a palatabilidade, né, o sabor, ele é muito importante. É bem desmotivante a longo prazo quando você se obriga a comer uma coisa que você não gosta. Então, uma dica é você investir em alimentos bons que te agradem ao paladar e fazer essa união de carboidrato e proteína. Isso eu estou dizendo um caso, assim, na maioria dos casos, né, porque tem suas especificidades, né, quem quer emagrecer ou quem quer hipertrofiar. Mas, no geral, eu acho que isso é uma boa refeição que vai trazer um gosto, porque o carboidrato, geralmente, ele é gostoso. A proteína, às vezes, nem tão gostosa, é mais sem graça, às vezes. Então, essa união, ela casa muito bem. Ovo também é bom. Por que eu estou falando? Tem muitos produtos que têm carboidrato. Mas, às vezes, a pessoa mais leiga, ela não tem esse conhecimento, não procura e ele não sabe. Ovo, né? Para quem não sabe, é proteico. O ovo é uma fonte potente de proteína.
talvez, se não a melhor, uma das melhores hoje, e é uma das mais acessíveis, é o ovo. Então, ovo é fonte de proteína e de gorduras boas. Proteína da clara, a gordura da gema, e sim, como um café da manhã, se faz muito interessante o ovo como um superalimento, que alguns falam também. A mandioca também, que é a mesma da tapioca. Batata doce, dizem que é bom. A batata também. doce é um carboidrato, e se você conseguir gostar, né? Eu acho que se você gosta, se você consegue fazer isso se tornar uma refeição gostosa, prazerosa de comer, eu acho que se faz interessante também. Eu vi fazendo ela, sabe com o quê? Com ovo. Fica uma delícia. Eu no meu café da manhã, eu diria que ia ser difícil. Difícil engolir. Hoje mesmo, por exemplo, eu tive 2 cafés da manhã, né, que eu acordo muito cedo. Então, um foi com 2, hein? 2, hein? Vou ter 3. Sim, 4. Tem gente que no estúdio vai ter 4. Quase 5 horas da manhã eu tinha que comer alguma coisa. Então, hoje foi um cuscuz com ovo. E o segundo foi um pão francês, que é um carboidrato simples. Não deixa de ser um carboidrato bom, mas é um carboidrato simples, que vai ser convertido em gordura mais rápido, se não usado. Por isso que muitos condenam o pão, mas não é bem assim, vai depender do seu estilo de vida. Então, eu comi um pão francês com um patê de frango, que é o frango, a proteína. Então, estava ótimo. Ambos estavam muito Nossa, o patê é uma delícia. Muito fácil de comer. Por quê? Porque era gostoso. E porque era de qualidade. Beleza, já que a gente está falando de cardápio, vamos falar da hora do almoço. E no almoço? Mas assim, especificar que a questão alimentar mesmo. Olha, esse produto com esse, tal, o arroz com isso, com aquilo, tal. Almoço. A minha opinião sobre o almoço, aí o almoço fica mais simples, né? Porque a gente tem um comum, pelo menos no Brasil, eu imagino, aqui em Goiás, principalmente, que é o arroz e feijão. Então, arroz e feijão tá ótimo, perfeito para começar. O feijão é mais proteico, o arroz é carboidrato. E os dois casam muito bem. E aí, agora eu vou entrar nas especificidades, né? Que tem pessoas que têm objetivos que eu estou falando a questão de ganho muscular, tá? De ganho muscular. Okay. Porque esse do café, ganho muscular, certo? Também, serve até para o emagrecimento, mas para o ganho muscular também é interessante. Eu estou querendo saber por quê? Porque eu também estou querendo ganhar massa. Então, essa mensagem é para você que quer ter uma massa muscular mais vantajosa, assim, mais engranada. Para ganhar massa, a minha opinião é o arroz e feijão e investir na proteína, né? No caso, a carne, ela vai se fazer muito presente. A carne pode ser o frango ou a carne de pode ser qualquer carne. Qualquer carne é fonte de proteína. Peixe é muito bom, frango é muito bom. A carne bovina é muito boa, independente, é uma fonte muito boa de proteína. E o nosso corpo ele se dá melhor com fontes de proteína animal, que é no caso da carne. E aí, investir bastante também nas leguminosas, na salada, porque da salada, às vezes a salada não é proteica ou não tem carboidrato, mas ela é rica em fitoquímicos, em vitaminas que vão agregar nesse processo, né? Elas sim vão potencializar o processo. A massa. Com certeza. Beleza, então e agora o jantar? Porque eu não vou nem falar do café, né, da tarde, vamos deixar o café. A minha café opinião... da tarde para depois, então daí vai ter 5, 6 refeições por dia, aí não. Vamos já direto no jantar. No jantar. A minha opinião é a replay mesma. do almoço? Um replay do almoço. Aí vai depender muito do horário, às vezes não é tão interessante comer tão próximo do horário de dormir. Comer menos. Uma porçãozinha mais mesmo menor. Quando se for, porque quanto mais você come, mais aquilo vai demorar para ser processado pelo teu corpo. Então, às vezes, comer menos é interessante, mas, de forma geral, comer muito próximo da hora de dormir não se faz muito interessante. Mas a minha opinião sobre o cardápio seria, sim, mesmo do almoço, né, investir em proteína, nas leguminosas, mais uma vez, na salada, no arroz e feijão normal. A ilusão, às vezes, das pessoas também é achar que você tem que fazer mudanças radicais no seu cardápio para alcançar um objetivo.
né? Ou deixar de comer, ou comer uma coisa totalmente diferente do que você comeu na Não justifica, né? Não, para mim não justifica. São protocolos extremos que vão te levar a um estresse muito grande, e isso vai te desmotivar e vai ter o efeito contrário. Aí você falou bem. Éric, então, olha, meu irmão, Éric Torres. Éric, hoje você está atuando aonde? Qual academia que você está atuando? Hoje eu sou estudante, né, e atuo aqui na Academia Triunfo, aqui na Avenida Goiás, próxima à Praça Bom Jesus. Atuo lá das 6 ao meio-dia, atualmente, como professor. 6 da manhã ao meio-dia. Abra a academia. Acorda cedo, né, rapaz? Acorda, com certeza. Tem que acordar cedo, né? Érico, olha, meu irmão, eu te agradeço, tá? Foi ótima essa entrevista. Realmente, a gente, quando aprende, participa de alguma coisa, de um treinamento, o que quer que seja, de um bom livro, onde você percebe que, poxa, isso aqui, sabe, me potencializou. Nós estamos falando muito em potência, me potencializou intelectualmente. Eu aprendi alguma coisa, sabe? Isso é maravilhoso, você saber que tem essa oportunidade para você, que você zelar do corpo é algo que é benéfico fisicamente, que dá resultado emocional, espiritual, estético. Então é algo assim que vale a pena a gente, vamos dizer por aí, se abrir para isso, mas captando de uma maneira que você vai falar, poxa, isso é bom para mim. E por que eu estou falando que é bom? Porque é bom mesmo. E o que é bom, é bom. Então vale a pena a gente entrar naquele processo da decisão. E você esclareceu muita coisa, viu, Érico? E eu te agradeço pela sua presença aqui nos estudos do Canal 14. Quero deixar agora a consideração final, para você deixar uma mensagem para as pessoas que talvez não estão aí, né, ainda estão naquela indecisão, que vai, não vai, na dúvida. Será que eu devo ir, não devo? E aí eu vou deixar agora para você, meu amigo. Bom, eu também agradeço, Fernando, pela oportunidade de falar aqui, de esclarecer, de entregar conhecimento, que para mim é um dos pilares do meu propósito, que é transmitir. E a dica que eu tenho, primeiramente, passa por você. Eu diria que a minha dica hoje é olhe mais para você, faça por você, busque essa melhoria, e busque, às vezes, se for necessário, um profissional, busque também, se for da sua vontade, né? Como eu disse, trabalho aqui nessa academia na Goiás, Academia Triunfo. Me busque nas redes sociais também. Meu Instagram é ERK Torres Fit, ou Eric Torres. Se você procurar, já vai ser bem fácil de achar. Eu divulgo todos os dias praticamente meus treinos, dicas. E a minha dica é priorize-se e tome o primeiro passo, igual você falou. Tome o primeiro passo e tente ao máximo ter a consistência, busque se conhecer. E se você está querendo, se você almeja não só essa melhoria estética, mas uma melhoria de qualidade de vida, e se conhecer mais, que é a minha vertente hoje, me procure também para conseguir o combo completo. Eu diria que não só ganhos físicos, ganhos estéticos, mas também um ganho mental, de alma, que é crescer como um todo. A minha dica faça por você. Muito bem, e a você, eu agradeço muito pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Muito obrigado.